Olá, é uma satisfação estar iniciando a nova temporada 2021 da série Economia em Tempos de Coronavírus. O assunto que nós vamos tratar hoje é dinheiro, que corresponde ao capítulo do nosso livro Economia, Consciência e Abundância, que trata sobre valor, preço e moeda. Genericamente, nós podemos tratar para a discussão de hoje o conceito de dinheiro, né, que é um item, um elemento da economia que todos nós lidamos com ele, né, com esse dinheiro. E para muitos é a solução de todos os males e para outros é o problema, né, o gerador de todos os problemas, todos os males. Então nós vamos fazer uma reflexão sobre esse importantíssimo elemento da economia e das nossas vidas, que é o dinheiro. Bom, então vamos começar com a origem do dinheiro. A origem do dinheiro normalmente é atribuída a um instrumento de troca, né? Facilitar as trocas, que sempre existiram, né? Alguns elementos que eram utilizados como mediador para as negociações de bens e produtos, de produtos e serviços. Então já foram vários elementos, né? Sal, temperos, ouro, né? Então vários elementos cumpriam a função de facilitar as trocas, até chegar a moeda, o papel moeda, a moeda metal e hoje em dia a virtual, né? Então nós vamos conversar um pouco sobre esses assuntos. E a origem desse tratado como uma das principais funções, mas não a única da moeda, né, de meio de troca, ela não surgiu como um instrumento de troca. Nós tivemos acesso a um texto que apresenta uma versão para a origem da moeda, que eu penso que é muito apropriada e traz elementos importantes para a nossa discussão de hoje. Segundo essa versão, que eu não tenho como referência, eu acho que é Foucault, mas eu não tenho a referência para passar aqui para consulta. Segundo esse texto, a origem do dinheiro não teria sido para um instrumento de troca. Na antiguidade, as cidades eram fortificadas, elas tinham uma segurança por conta dos riscos de invasão que elas constantemente sofriam, então elas restringiam o acesso às pessoas, né, ao interior dessas cidades. Só que essas cidades precisavam de produtos, serviços, né, negociações, né, comercialização. Então precisava lidar com os mercadores, que vinham de outras regiões. Então, como garantir a segurança da cidade, permitindo o acesso de estrangeiros para comercializar. Então, uma das soluções dadas foi cunhar um distintivo, não uma moeda, mas um distintivo, que o portador desse distintivo ele teria acesso livre ao interior da cidade para poder comercializar, né? Autorizado pelo gestor dessa cidade, né? Seja ele imperador, o rei, o faraó, seja lá o que for, né? Qual o nome que a gente dê, o gestor dessa cidade-estado, ele tinha o poder de cunhar esse distintivo e oferecia para aqueles mercadores que eram aceitos dentro da cidade para negociar os seus produtos. Então, como acesso é poder, esses mercadores começaram a circular esses distintivos, né? Então, ou ele não queria mais comercializar, passava para outro, ou emprestava para outro comerciante que entrava lá, comercializava os seus produtos e remunerava de alguma forma, dava alguma coisa em troca por essa permissão de acesso às cidades para comercializar. Então, começou a circular entre os mercadores e dali foi um pulo natural para se transformar num instrumento de troca. Então se trocava mercadorias, né, por esse distintivo que passou a se chamar de moeda ou dinheiro.
né? Então, essa origem da moeda, diferente de um instrumento de troca, né, como um distintivo para entrar em algum território para poder comerciar, né, negociar os seus produtos, isso traz duas características muito importantes que foram incorporadas à moeda, ao dinheiro. Quais são essas duas características? Primeiro, a questão do acesso, né? Então você restringe o acesso e somente os detentores desse distintivo, no caso hoje dessa moeda, é que vão ter acesso aos produtos e serviços oferecidos na economia. Então essa é uma característica que, de uma certa forma, está ligado à questão da exclusão, porque quem tem a moeda tem acesso aos bens e serviços necessários para a satisfação das suas necessidades. Quem não tem a moeda vai passar a privação, né? Não vai ter acesso a esses produtos. Então é uma característica fundamental das nossas moedas, hoje, do dinheiro, é justamente essa questão do acesso, né? Então esse que vem dessa origem de um distintivo, né? Importa dessa origem como um distintivo para entrar nas cidades, para comercializar os seus produtos. E a segunda característica muito importante, que também foi incorporada pelas moedas, é a submissão a um poder socialmente estabelecido. No caso, o gestor lá daquela cidade autorizava determinado comerciante, cunhava um distintivo que, inclusive, era comum em um dos lados ter a face, né, do gestor. Isso nos remete, inclusive, à passagem de Jesus, que, né, falando sobre a questão dos impostos, que os impostos eram muito altos na época, e Jesus fala, né, dai a César o que é de César. Por quê? Porque a moeda, no sentido de hoje, né, a moeda, um dos lados, tinha a face de César, que era o gestor da região, então ele é que cunhava aquela moeda. Então ele no sentido, né, da administração dele, então só os autorizados pela administração de César é que poderiam ter acesso àquele instrumento de troca, de obtenção de recursos para a satisfação das suas necessidades. Então você está submetido a um poder socialmente estabelecido, né? Então isso é outra característica muito importante que foi incorporada à moeda, ao dinheiro de hoje. Então as moedas, principalmente as oficiais, depois nós vamos falar um pouquinho sobre moeda social, mas a moeda, o dinheiro, principalmente os oficiais, elas estão subordinadas a um poder, né? A administração de um determinado território que tem legitimidade, vamos dizer assim, né, atribuída institucionalmente para emitir essa moeda, esse dinheiro, né? Existem caminhos paralelos, né, que são as moedas falsificadas, que se tenta fazer, mas elas, quando são descobertas, elas perdem a sua capacidade de trocar, porque ela não foi emitida por uma autoridade socialmente estabelecida e autoridade para emitir essa moeda que é falsa, né? Então, essas duas características são muito importantes e que foram incorporadas às moedas hoje, o dinheiro hoje, que é o acesso e a questão da subordinação a um poder. Isso é muito importante, mais adiante nós vamos tratar essas duas características. Mas a teoria econômica predominante, entendendo a moeda como uma das suas funções, ela tem mais funções, mas uma das suas principais funções de servir de instrumento de troca, também como reserva de valor, etc. Essa teoria econômica predominante, ela vincula três conceitos importantes: valor, que tem muitos significados, preço e moeda, né, o dinheiro.
Então ele faz uma vinculação com esses três conceitos, ou seja, algo que tem valor, e aí valor, como se falou antes, tem muitos significados, mas valor pode ter uma conotação utilitária, né? Algo que, por exemplo, pode ser útil para a satisfação de um desejo ou uma necessidade da pessoa, né? Então, a pessoa tem fome, comprar um feijão, né? Esse feijão tem uma utilidade para matar a fome, né? Um prato de comida tem um valor, tem uma utilidade. Então, por essa utilidade, existe uma mensuração, que é o preço, né? Uma mensuração para tentar verificar quanto vale a utilidade desse bem, desse feijão, desse prato de comida, né? E essa mensuração, o preço, é dado numa determinada unidade monetária, que é a moeda, né? Um denominador comum monetário, um instrumento de troca. Então, quanto mais valioso, vamos dizer assim, né? Quanto maior valor de um determinado item, quanto mais, né, importante para satisfazer uma necessidade ou um desejo, vamos dizer assim, que tem uma legitimidade, né, uma validade, maior vai ser o seu preço, a mensuração desse valor, né, em termos de unidades monetárias, que é o dinheiro. Então faz essa mensuração. Se uma coisa é muito valiosa, você vai ter que gastar mais dinheiro para obter, para ter acesso a esse bem ou serviço, né? Então a teoria econômica vincula esses três conceitos: valor, preço e moeda, o dinheiro. Só que essa associação ela precisa de uma reflexão um pouco maior, né? Porque tudo que é valioso tem um preço alto? Não, não é bem assim, né? Por exemplo, o ar que nós respiramos, ele é valioso? É um item de utilidade vital. Nós não conseguimos ficar 20 minutos sem respirar, nós conseguimos ficar um dia inteiro sem beber água, até mais, conseguimos ficar vários dias sem comer, mas sem respirar 20 minutos a gente não consegue. Então, ele tem um valor extraordinário para a vida, especialmente a vida humana. Nós não conseguimos ficar 20 minutos sem respirar. Então, ele é de um valor extraordinário. Agora, pela teoria econômica predominante, se ele for abundante, né, se a pessoa não tiver nenhum problema respiratório, se não tiver nenhuma restrição de acesso, se ele estiver disponível, né, se for um bem livre, como nós já vimos em vídeos anteriores, ele não vale nada, ele não tem preço nenhum, ele não é quantificável. Né? Por quê? Porque ele é um bem livre, não é um bem econômico. Não existe escassez, aquela palavrinha mágica que a gente já falou em vídeos anteriores. Né? Então, se é um ativo, se é um recurso abundante que satisfaz uma necessidade vital do ser humano, apesar de ter um valor incomensurável, não se tem um preço. Né? Consequentemente, não tem moeda que compre. Então, aí a gente chega a uma conclusão muito importante para a nossa reflexão. O dinheiro não pode comprar tudo. A questão climática que nós estamos vivendo é emblemática dessa situação. Nós não podemos comprar tudo com dinheiro. As pessoas ficam com a impressão, às vezes, que se tiver dinheiro está tudo resolvido, e não é assim. Não é assim. A greve dos caminhoneiros no Brasil, em 2018, também foi emblemática. Se não tem produto na prateleira, você pode ter uma tonelada de dinheiro que você não vai fazer nada, porque você não come dinheiro. Então, isso é muito importante para nós entendermos que o dinheiro não é a solução para todos os problemas. E a outra vertente talvez seja bastante mais aplicável,
que o dinheiro é o centro de todos os nossos problemas. Então, apesar da gente querer muito dinheiro, de muitas das vezes a gente matar pessoas para ter dinheiro, né, seja assassinando alguém ou, né, fazendo práticas aí que levam à morte, né, de pessoas para ganhar dinheiro. Então, né, algumas pessoas são, né, criminosos, eles fazem isso, né? Nós acordamos várias vezes, né, vários dias, cada célula do corpo da gente querendo dormir um pouquinho mais, e a gente levanta, pega ônibus cheio, engarrafamento, fica horas fora de casa, se alimenta mal, etc, etc. Para quê? Para ganhar esse tal desse dinheiro, né? Então, que para alguns é a solução de todos os males, né? Então, nós temos que observar essa questão, né? Que dinheiro não compra tudo, não compra tudo, né? E um outro exemplo, né, que nós poderíamos utilizar, além do ar, é, por exemplo, a cocaína, que as pessoas usam como droga, né, como tóxico. Ele tem um alto preço, né, é muito caro. Você precisa de muitas moedas, né, de muito dinheiro para comprar esse produto, né? Agora, será que ele tem valor? Aí vai depender do conceito de valor. Para aquela pessoa que é dependente químico, né, tem um grande valor, né? Agora, em termos de para a saúde do indivíduo, para a saúde da coletividade, né, para a segurança da coletividade, para a segurança do próprio indivíduo, esse item ele tem valor, ele tem legitimidade, ele tem utilidade? Né? Claro que perguntar isso para um dependente químico vai ter uma resposta, para quem não é dependente químico vai ter outra, né? Mas já começa a ser questionável. Então, quer dizer, uma coisa que é prejudicial, como cigarro e outras, né? Bebida alcoólica em excesso, todas essas coisas, né? Elas têm um valor extremamente questionável, valor em termos de legitimidade, né? De utilidade, né? Extremamente questionável, porém tem um, uma mensuração bastante elevada, e você precisa de uma quantidade de moeda muito grande para comprar esse item. Então, esses dois exemplos, o ar e a cocaína, eles mostram que essa vinculação entre valor, que tem muitos significados, valor, preço e moeda, que é feita na teoria econômica predominante, ela não é totalmente válida, ela não se aplica a todos os casos, principalmente aos serviços prestados pela natureza. Então, nós temos aí um ponto para reflexão muito grande, né? Tem uma frase, né, um pensamento que é veiculado, alguns dizem, né, eu não sei exatamente de onde vem também, uns dizem que é do Greenpeace, outros dizem que é das tradições norte-americanas, dos índios nativos norte-americanos, então não sei qual é a origem exatamente, mas que fala mais ou menos assim, né? Depois que o último peixe for pescado, depois que a última árvore for derrubada, vocês vão entender que dinheiro não se come. Então é importantíssimo para desqualificar essa relação que normalmente é feita entre valor, preço e moeda, né? Tem uma propaganda também de um cartão de crédito, né, que foi veiculada há algum tempo atrás, não sei se ela ainda está sendo veiculada, mas era o mote, né, da propaganda passava aquelas cenas maravilhosas, né, de uma criança com um cachorro, né, de um avô com o seu neto, brincando com o seu neto, um casal enamorado caminhando pela praia paradisíaca, né? Então, aquele olhar de duas pessoas enamoradas, né? Então, vai passando essas cenas maravilhosas, e aí depois entra o comercial falando, né?
para certas coisas na vida não tem preço. Né? Certas coisas na vida não tem preço. Para as demais, use o cartão de crédito. Então essa propaganda, o anunciante ele foi muito perspicaz ao perceber, né, ao confrontar dois aspectos muito importantes da nossa qualidade de vida, que é uma parte que tem muito valor, né, incomensurável, né, que são aquelas experiências profundas, né, que trazem um bem-estar muito profundo, né, duradouro, que não tem preço, você não consegue pagar por eles, né? Não existe preço. E as outras coisas que, para você ter acesso, você precisa ter o dinheiro. Né? Então é muito importante isso para a nossa vida. E faz parte da nossa responsabilidade individual mesclarmos, né? Vemos em que proporção da nossa vida vai ter a participação dos itens que não têm preço e das coisas que o cartão de crédito pode pagar, né, que o dinheiro pode pagar. Então isso é muito importante para a nossa qualidade de vida. Alguns entendem que quanto maior a participação dos itens, né, das experiências que não têm preço, em detrimento daquelas que têm preço, né, melhor é a sua qualidade de vida. E se inverte quando a proporção da sua vida para os bens que o dinheiro pode comprar, né, superam essas experiências gratificantes que não têm preço. Então, é responsabilidade nossa saber qual a proporção de um e outro na nossa vida, no nosso estilo de vida. Isso é muito importante e desqualifica também o entendimento que se você tiver dinheiro está tudo resolvido. Não é isso. Então essa propaganda também é muito efetiva para mostrar isso para a gente, né? Que nós podemos ter uma vida interiormente muito rica, porém exteriormente simples, com menos coisas que o dinheiro pode comprar, né? Que é o lema do movimento da simplicidade voluntária, importantíssimo para a nossa reflexão, né? Para o nosso modo de abordar a economia, a orientação que nós apresentamos no nosso livro Economia, Consciência e Abundância. Então, esses aspectos são muito importantes, né? E então, valor não é necessariamente vinculado a preço e não necessariamente vinculado a moeda, né? Preço e moeda estão mais vinculados realmente, mas valor não, valor é um conceito mais abrangente, diverso, né? Que existe muita divergência, né? Então nós podemos desvincular valor de preço e de moeda, que é uma vinculação normalmente feita pela teoria econômica predominante, que só enxerga os bens econômicos, ou seja, escassos e que é de propriedade de uma pessoa e não é de outra. Então, esse é o conceito básico, né, que, por essa visão, só vai ter felicidade quem tem dinheiro. Mas a gente deu alguns exemplos e todos nós podemos especular, né, imaginar exemplos onde não necessariamente uma coisa que tem muito valor vai ter uma mensuração elevada que vai implicar numa quantidade grande de moeda para comprar aquilo. Então, isso é importante para quebrar essa percepção de que o dinheiro pode comprar tudo. Isso não é verdade, isso não é verdadeiro, né? Então, uma diferença, né? Vamos ver as diferenças entre como nós enxergamos normalmente o dinheiro, orientados pela teoria econômica predominante, baseado na escassez, e como nós poderíamos enxergar, e que nós, de uma certa forma, já enxergamos, em parte, pelo menos, como seria o dinheiro para essa economia baseada na abundância que nós estamos propondo no livro. Bom, em primeiro lugar, o que a gente quer?
A gente quer que o nosso bolso fique cheio ou vazio de dinheiro, que nossa conta bancária fique com bastante dígitos lá ou pouco, de muitos impulsos eletrônicos ou pouco. A gente quer, normalmente, que a gente tenha muito dinheiro, né? Então a gente acha que a solução da maioria dos nossos problemas, pelo menos, é ter dinheiro, né? Só que o que acontece? Para que nós tenhamos dinheiro, nós temos um estímulo grande para que os bens e serviços que nós oferecemos para a comunidade, né, para a coletividade, nós temos o interesse em que esses preços sejam os mais elevados possíveis, né? Então, ou seja, quanto mais dinheiro, melhor, né? Quanto mais caros os produtos e serviços que nós oferecemos, mais vantajoso é para a gente. Então, nós nos mobilizamos para que isso aconteça, né? Nós apresentamos o nosso produto com embalagens muito bonitas para atrair o cliente, nós colocamos selo de orgânico, de social, uma série de selos, né, de fiscalização sanitária, botamos lá um monte de selos para também aumentar o valor dos nossos produtos, né? O conteúdo é o mesmo, mas você botando selo, ele vai agregando valor, que é a expressão muito comum, né? E nós vemos isso como extremamente benéfico, inclusive os movimentos de economia solidária, né? Está junto nessa orientação também. Por quê? Nós entendemos que quanto maior o preço dos nossos bens e serviços que nós oferecemos para a coletividade, melhor, né? Então, essa é a visão da teoria econômica predominante. E como seria a visão da economia baseada na abundância? Aí nós chamamos a reflexão, né? Quando nós elevamos o preço dos nossos bens e serviços que nós oferecemos para a comunidade, o que acontece com o acesso das pessoas aos nossos bens e serviços? Lembrando a origem da moeda, acesso, né? Os nossos bens e serviços vão ficar mais disponíveis ou menos disponíveis? Mais abundantes ou mais escassos? Eles vão ficar mais difíceis de serem acessados pelas pessoas. Por quê? Vão precisar de mais moeda para ter acesso ao bem ou serviço que você está prestando, né? Então, é uma visão egoísta que nós vimos em vídeos anteriores, que é a base da teoria econômica predominante, é o egoísmo, né? Ele quer que eu quero o melhor preço para mim e os outros que se virem para conseguir moeda para pagar o que eu quero. Para ter acesso a esse bem, vai ter que pagar. E quanto mais, melhor, né? Então, para a economia baseada na abundância, nós entendemos que quanto maior o preço, maior é a exclusão. Terrível isso, né? Terrível chegar a essa conclusão. Então, esse movimento, nós queremos mais dinheiro no bolso, né? Queremos elevar a nossa remuneração, fazemos cursos, né, mais variados para que o nosso valor de mercado aumente, né? Isso torna os nossos serviços mais caros, consequentemente menos acessíveis às pessoas. Ou seja, estimula a desigualdade de oportunidade. Lamentável a gente chegar a essa conclusão. Então, por esse prisma, pela economia baseada na abundância, nós deveríamos, ao contrário da teoria econômica predominante, né, baseada na escassez, nós deveríamos tentar reduzir o máximo possível os valores dos nossos bens e serviços oferecidos para a coletividade. Para quê? Para que mais pessoas tenham acesso a ele. E aí incluir mais pessoas. Porque o dinheiro, como nós vimos na sua origem, ele é excludente. Quanto mais for necessário para adquirir algum bem ou serviço, maior é a exclusão, porque esses bens e serviços vão ficar menos disponíveis para a maioria das pessoas. Então, por isso que nós temos hoje, né, uma quantidade inédita de bens e serviços econômicos à disposição das pessoas, geladeira, celular, automóvel, que nunca tivemos na história da humanidade. Porém, o outro lado da moeda, nosso assunto de hoje,
também uma inédita desigualdade de oportunidades no planeta. Então, essas coisas não são coincidência. Não são coincidência. Então, como nós já vimos em vídeos anteriores também. Então, a moeda é um instrumento poderoso, né, de estímulo à desigualdade e à concentração de poder social. Por quê? A segunda característica que nós vimos lá na origem. Para você ter acesso ao dinheiro oficial, você precisa se subordinar a um poder socialmente estabelecido. Então, é o Banco Central que vai emitir o dinheiro e tal. Então, você vai ficar subordinado aqui, vai ter uma forma específica, institucional, de sua distribuição. Então, você vai ter que encontrar uma forma institucional ou paralela para conseguir ter acesso a esse dinheiro, para poder comprar bens e serviços. Então, quanto maior a participação dos bens econômicos na sua vida, que exigem dinheiro, mais você fica subordinado ao poder socialmente estabelecido que emite a moeda. Então, quanto mais você ficar dependente da moeda, mais você vai ficar dependente de um poder estabelecido. Então, eu respeito muito o trabalho de vários grupos que tentam informar os meios completamente eticamente questionáveis, né, de representantes de governos, representantes de empresas, que usam métodos extremamente perversos para concentrar esse poder do dinheiro, né, em poucas mãos e dificultar o acesso de bilhões de pessoas aos bens e serviços, né, pela concentração desse item chamado dinheiro, moeda, dinheiro. Né? Então, quanto mais dependente dessa moeda, mais você fica subordinado ao poder socialmente estabelecido. Né? Então, eu assim, tenho uma admiração profunda por vários movimentos que tentam mostrar as vias completamente transversas que representantes de governo, representantes de empresas usam para concentrar poder utilizando esse dinheiro, né? Como, por exemplo, a Auditoria Cidadã da Dívida no Brasil, que mostra, né, como o dinheiro público está sendo utilizado para enriquecer poucas pessoas da iniciativa privada. Eu acho muito interessante. Só que nós chegamos a uma sinuca de bico, porque hoje o poder, através do econômico, do dinheiro, né, ele está muito concentrado. E as pessoas que concentram esse poder, a cada dia dão sinais que não estão dispostos a abrir mão disso. Pelo contrário, querem concentrar ainda mais poder. Então, como que nós vamos arregimentar forças para, dentro dessa ambiente econômico que nós temos hoje, da teoria econômica predominante, arregimentar forças para ir contra esses grupos que concentraram esse poder econômico todo. Né? Não existe condição, é desleal, é uma desigualdade muito grande. Né? Eles têm toda a tecnologia, têm todo acesso às pessoas, motivam as pessoas a fazer todo tipo de perversidade, e as pessoas que não querem esse caminho, elas não têm os mesmos instrumentos, não têm o mesmo poder. Então, se essa abordagem está adequada, tentar pela distribuição desse poder institucionalmente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tá? Então, qual seria a solução? Aí, dentro da abordagem do nosso livro, Economia, Consciência e Abundância, nós temos uma proposta, que é justamente, lembrando o comercial do cartão de crédito, nós tentarmos reduzir a parcela da nossa vida que depende do dinheiro.
e tentar preencher a maior parte da nossa vida com aquelas coisas que não têm preço, como os relacionamentos afetivos, como a interação respeitosa com a natureza, né? Então, cuidar da nossa saúde, das nossas relações. Então, tentar preencher a vida da gente com coisas que não precisam de dinheiro. Você dá uma caminhada, cuidar da saúde, dar uma caminhada num lugar agradável, né? Isso aí precisa de muito pouco dinheiro, né? E você evitar, por exemplo, uma noitada que você fica a madrugada toda acordado, em lugares muitas das vezes barulhentos e muitas das vezes ingerindo certas substâncias que não são adequadas para a sua saúde, né? E que precisam de muito dinheiro. Quer dizer, aí tem uma certa, se você não for dependente, né, você tem toda a condição, até se for, né, se você tiver força de vontade e tiver ajuda especializada, você pode se desvincular desses itens que precisam de dinheiro para você ter acesso e que não tem um valor nem individual, nem coletivo, quando se entende a qualidade de vida de uma forma mais abrangente, né? Então é importantíssimo que a gente perceba isso, que a forma de acabar com esse poder estabelecido é precisar menos dele. Então, e qual a orientação que o nosso livro dá para essa desvinculação do poder do dinheiro, né? A primeira percepção que nos parece muito importante é saber que o dinheiro é uma ilusão. As pessoas colocam como sendo uma coisa muito material, que os economistas são muito pragmáticos, pensam sempre em dinheiro. Se a gente olhar bem a verdade, né, os economistas inventaram a mão invisível, que não tem coisa mais esotérica no mau sentido, né, da palavra. Não tem coisa mais abstrata do que isso, né? Então, e outra coisa, outra criação econômica que é uma ilusão, é o dinheiro, né? Se você pegar uma nota, né, e olhar a nota, o que ela é de verdade, sem nenhuma ilusão? Papel, plástico e tinta. Ela não é nada mais do que isso, né? A moeda, se for metal, é um metal lá qualquer, né? E temos formas ainda mais abstratas, né? O que é a conta bancária? É impulso eletrônico armazenado numa nuvem que ninguém sabe onde é que está. Que é coisa mais abstrata, mais sem materialidade do que isso. É por isso que se fala, né? Quando faltar árvores e peixes, nós vamos entender que dinheiro não se come, que o dinheiro é uma ilusão, né? E essa ilusão é utilizada para nos escravizar, para dificultar o acesso a gente aos recursos que satisfazem as nossas necessidades. Porque quem emite, quem tem autoridade para emitir e concentrar essa moeda, ela concentra para as pessoas que são interessantes para ela, enquanto que as outras pessoas ficam acabando com as suas próprias vidas para tentar pegar migalhas desse dinheiro, dessa ilusão. Então, só que o dinheiro, essa ilusão, é a principal motivação de comportamento das pessoas, né? Então, se são os nossos comportamentos cotidianos que causam os problemas sociais e ambientais que nós estamos enfrentando, como nós vimos em vídeos anteriores, então nós temos que mudar o nosso comportamento em relação à moeda. Ela deixar de ser o centro das nossas motivações. Então, o primeiro passo oferecido pela nossa orientação é entender o caráter ilusório do dinheiro. Tem que acreditar, crédito no dinheiro. Tem que acreditar naquela instituição, naquele chefe de Estado, naquele poder estabelecido socialmente, né, para aquilo. Para que aquele papel passe a valer um prato de comida, uma roupa, um aluguel numa casa, um automóvel, né? Então você precisa acreditar
Então, se o poder está estabelecido, se você não consegue enfrentá-lo, se ele está sendo perverso com você, o que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Nós temos que nos desiludir em relação ao dinheiro. A desilusão normalmente tem uma conotação negativa, mas a melhor coisa que pode acontecer para uma pessoa que está iludida, o que é? Um banho de realidade, ou seja, se desiludir, perder a ilusão. Então, algumas pessoas querem pegar em armas, algumas pessoas querem, através do voto, mudar as coisas, só que eu acho que a gente não vai conseguir mudar enquanto nós estivermos acreditando nessa ilusão, que é o dinheiro. Certo? E já percebendo isso, vários movimentos sociais começaram a criar as suas próprias moedas, e comumente conhecida como moeda social. Então, o que a gente pode falar disso? O processo das moedas sociais, ele é interessantíssimo, porque ele começa a se desvincular do poder institucional de emissão de moeda. Começa a se desviar de César, como Jesus Cristo falou. Daí a César o que é de César e vamos resolver a nossa vida aqui entre nós mesmos. Então, seguindo Jesus, nesse aspecto. Desculpa. Só que o que acontece? A gente tem então um processo das moedas sociais muito interessante, de autonomia, de reconhecimento, de empoderamento, de reconhecimento da submissão ao poder de outros e a fazer alguma coisa a respeito disso. Então isso tudo é muito salutar, muito interessante. Só que de uma certa forma, as moedas sociais incorporam as características negativas da moeda oficial. Primeiro, que em geral ela está lastreada na moeda oficial. Para dar o quê? A tal da credibilidade. Você acreditar naquela moeda social. Então, para você entrar comprar a moeda social, você tem uma paridade lá, seja lá qual for, com a moeda social. Então, já não se desvinculou tanto assim do poder estabelecido. Outra característica que também torna assim, um objeto de observação cuidadosa das moedas sociais é que ela incorpora a questão do acesso. Vai ter acesso aos bens e serviços solidários quem tiver a moeda social. Quem não tiver, não vai ter acesso. Então, isso continua ocorrendo. Então, aquela relação entre valor, preço e dinheiro, ela não é integralmente abolida. Ela também tem essa questão. E a terceira, que é a questão do poder. Quem vai emitir? Quem vai garantir que a moeda social não vai ser clonada? Não vai ter falsificação? Aí vamos fazer o Banco Central Comunitário. Aí já começou a fugir dos princípios emancipatórios da economia solidária. Então aí você já começa a gastar mais tempo com a burocracia, com os instrumentos para evitar a falsificação, pessoas vendo a quantidade de dinheiro, a paridade entre a moeda social e a moeda oficial, e aí começa a ser incorporado no seio da economia solidária, desses empreendimentos solidários maravilhosos, as mesmas características perversas da teoria econômica predominante. Então, assim, é lamentável a gente ter que falar isso, Mas é. Então, o ideal mesmo seria a gente se desiludir em relação à moeda, seja a oficial, que é pior, mas também, se possível, a social, porque elas incorporam muitos problemas das moedas oficiais. Se não todos, pelo menos uma boa parte. O que não
desqualifica todo o processo emancipatório que inclui a moeda, que muitas das vezes inclui a moeda social. Tá? Então não desqualifica. Mas nós poderíamos dar um passo adiante, que é alterar o maior motivador de comportamentos dos seres humanos. Né? Que hoje o maior motivador é o dinheiro. Né? Uma pessoa deixa de arrumar sua própria casa para ir arrumar a casa de outra pessoa. Por quê? Qual a motivação que ela leva de deixar a casa dela para cuidar da casa de outra pessoa? É o dinheiro. Né? E não estou dizendo que isso é ilegítimo, não, mas esse é o maior motivador. Né? A gente sai, sofre para chegar no trabalho, fica lá no trabalho sofrendo, atura um chefe, às vezes um chato, ajuda a fazer coisas extremamente contraditórias com os nossos princípios, né? Por exemplo, trabalhar numa empresa que produz cigarro, produz armas. Teoricamente, a pessoa, por exemplo, que é cristã, que tem o princípio, né, do não matarás, trabalhar numa empresa que produz armas é uma contradição. Ela deve encontrar uma forma qualquer de conciliar essas coisas interiormente, mas não é psicologicamente muito saudável, né? Não deve ser. Né? Trabalhar numa empresa que produz cigarro não deve ser muito saudável, psicologicamente falando. Né? Então, isso pode causar problemas, né, sérios, psicológicos, e que poderiam ser evitados se nós começássemos a nos motivar por outros elementos que não o dinheiro, como nós falamos da questão do cartão de crédito. Né? Ampliar na nossa vida as experiências que não têm preço. Né? E diminuir, tentar restringir o máximo possível aquelas experiências que precisam do tal do dinheiro. Certo? Então, apresentadas todas essas questões complexas, né, que merecem reflexão, qual seria o caminho, então, adequado? Seria, como já foi falado, a desilusão em relação ao dinheiro, porque ele é um dos instrumentos mais importantes para a concentração de poder social, que gera, consequentemente, a desigualdade inédita na história da humanidade que nós estamos vivendo. Então, essa é a orientação que nós seguimos, que nós colocamos no nosso livro Economia, Consciência e Abundância e que nós estamos compartilhando nesse vídeo. Espero que tenha sido interessante essa conversa, essa reflexão e que tenha trazido elementos para que nós possamos refletir sobre os nossos comportamentos cotidianos, como nós queremos levar a nossa vida, qual o estilo de vida que nós vamos optar e como nós queremos contribuir ou intensificar os problemas sociais e ambientais que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.